A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, povo abençoado do meu Brasil. Eu sou o pastor Colares da Igreja Pentecostal Cristo Voltará, aqui no bairro Nossa Senhora de Fátima, na cidade de São Bernardo do Campo. E quero compartilhar com você uma palavra do nosso Deus. Tenho certeza que vai falar o teu coração, que pode mudar a história da tua vida. Muitas vezes a pessoa, ela está orando, já faz algum tempo que ela está buscando a direção de Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Até mesmo a pessoa pode estar com um problema grave de saúde ou em qualquer outra área da tua vida. Eu quero te ensinar a fazer a oração a qual o Senhor responde. A oração da resposta de Deus. Aí você pode perguntar, pastor, mas existe essa oração? É lógico, claro que existe. Está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que existe a oração que Deus responde. A oração que é respondida por nosso Deus. Então, nós precisamos aprender a fazer esta oração. Mas vamos ao texto para que você entenda em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A palavra que eu quero compartilhar com você se encontra no Evangelho de João, o Evangelho ao qual escreveu o apóstolo João, capítulo 9, a partir do versículo 1. Eu quero ler todo o texto para que você entenda os pormenores que aqui está na palavra de Deus. A cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado, foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele. E ele dizia, sou eu? Diziam-lhe, pois, como se te abrir os olhos? Ele respondeu e disse-lhe, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via.
E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade? Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Aleluia. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo deles sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu o que o tinha expulsado e, encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Olha que coisa maravilhosa a palavra do Senhor. Aqui tem muita coisa que fala o nosso coração. Muito entendimento aqui para nós, para a nossa vida. Mas tem uns pontos aqui que eu quero falar com você. Algo que chama a nossa atenção. Primeiro, é a curiosidade. O ser humano, ele é tendencioso, ele é levado para a curiosidade, para ser curioso. Todo ser humano é assim. Pode observar, quando acontece alguma coisa, por exemplo, algum acidente, ou qualquer outra coisa que sai da normalidade, você pode ver que ali ajunta uma multidão de gente. Às vezes a pessoa está compromissada, ela tem que fazer algo, mas ela para ver o que aconteceu. E fica ali um perguntando ao outro: o que aconteceu aí? O que aconteceu ali? E as pessoas ficam perguntando, e às vezes a pessoa está ali, ela nem sabe o que aconteceu, mas ela fala algo. Ah, foi isso. Ah, eu acho que foi isso. Ó, o fulano de tal falou que aconteceu isso. Então, o ser humano,
ele é levado à curiosidade. Todos nós o ser humano é curioso. E a curiosidade, Deus não trabalha na curiosidade do ser humano. Eu já vou entrar no texto, mas antes eu quero dar um testemunho aqui para que você possa entender melhor. Uma certa vez eu estava trabalhando em São Caetano do Sul e no horário do almoço a gente saía para almoçar e almoçar no restaurante ali perto. E saímos, eu mais um colega lá do trabalho, e o qual preguei muito para ele, não era cristão, mas enfim, nós saímos para almoçar, morávamos aqui em São Bernardo, a gente éramos em 3 que morávamos aqui em São Bernardo e trabalhávamos lá na cidade de São Caetano do Sul. E saímos para almoçar. Almoçamos e na volta do nosso almoço, chegando próximo do local onde a gente trabalhava, eu vi uma roda ali de umas pessoas, tinha umas 15 pessoas aproximadamente, entre homens e mulheres, e uma jovem caída lá no chão, estribuchando, caída no chão. E ao aproximar, o Espírito Santo falou ao meu coração, é uma entidade maligna. Então eu cheguei ali diante daquelas pessoas, pedi licença, né, porque estava todo mundo ali em volta, uns falaram, mas o que foi? O que aconteceu? E a mãe dela ali do lado, e na frente tinha uma lanchonete, e aquelas pessoas lá, os curiosos, mas o que aconteceu? Um pegava ali um pedaço de papel, abanando a pessoa, como se isso fosse resolver a situação da pessoa. Uma certa vez, Deus falou comigo. Uma pessoa passou mal dentro do ônibus, eu levantei para orar pela pessoa, a pessoa estava banando, eu falei, dá licença. E fui orar pela pessoa. E olha, aquele dia Deus falou comigo, se vento resolvesse, não existia tantos hospitais, tanta UPA. Né? Era só colocar um ventilador na frente da pessoa e resolvia o problema. Mas enfim, a pessoa estava banando, eu peguei, dá licença. Botei a mão na cabeça da jovem, orei, amarrei os demônio que estava agindo na vida dela, expulsei aquele mal, e a moça recobrou o sentido e se levantou. E eu falei para a mãe, aqui está tua filha. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é muito sério o que aconteceu. Então a senhora sai daqui, não sei onde a senhora ia, mas ainda hoje, se possível, procura uma igreja próxima à casa da senhora, leva a tua filha, chega lá, conversa com o homem de Deus, explica para ele o que aconteceu, porque isso é sério. Os espíritos malignos querem levar a tua filha à morte. E vou dizer mais, não só a ela, mas a senhora também. E as pessoas ali que estavam ali do lado, olharam para mim com aquele olhar espantado, como se tivesse visto alguma coisa sobrenatural, como que eu fosse um ser sobrenatural. Mas não, para mim aquilo era normal, por quê? Quem opera é o Senhor Jesus. Quem faz a obra é o Senhor Jesus. E falei para eles, falei, para vocês também. Tá vendo isso aqui? Isso é coisa séria. Isso é hoste maligno, isso é demônio que estava agindo na vida desta jovem. Aí perguntei para a mãe, o que aconteceu? A mãe dela falou, eu estava vindo com ela e a gente ia ali na lanchonete comprar um salgadinho para comer, porque a gente está andando desde manhã, e de repente ela caiu aqui, começou a passar mal. Eu até achei que era por falta de comer. Eu falei, não. Isso são demônios. Mas enfim, aí fui embora para o meu trabalho e deixei um recado. Mas o que eu quero falar com você aqui é isso. Ora, quantos curiosos estavam ali? Quantos curiosos ajuntaram? Resolveu alguma coisa? Fez alguma coisa? Não. E muitas vezes sim. Ajunta o curioso, mas não resolve, não ajuda, não faz nada. Não toma atitude. E não tem atitude para tomar. Porque não tem o Salvador. Porque não tem o Senhor dos Exércitos, aquele que tem toda a autoridade e todo o poder. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que quando Pedro e João iam à hora da oração, às 3 horas da tarde, ao templo para orar, ali tinha um homem colocado, coxo, e pediu para eles uma esmola. Mas Pedro e João, olhando para aquele homem, disse, olha para nós, olha para cima, porque o socorro vem do alto.
E olhando para ele, o homem, para eles, eles disseram: não temos ouro nem prata, mas temos algo melhor para te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Autoridade, poder, é saber o que Jesus pode fazer, é reconhecer o que Jesus pode fazer e não ser curioso. E infelizmente, assim a igreja está cheia de gente curiosa, porque mesmo que haja uma cura ali, uma coisa extraordinária, a pessoa fala: mas como aconteceu isso? Como aconteceu? Um fica perguntando para o outro: como aconteceu? E muitas vezes a pessoa está na igreja curiosa: eu vou lá, vou ver se acontece alguma coisa. Não vai acontecer. Porque a igreja não é para curioso. A igreja é para quem crê. E aí, voltando ao texto, o que acontece? Jesus depara com aquele homem que era cego de nascença. E Jesus ora por aquele homem e o cura de uma maneira extraordinária. Cospe no chão, faz lodo, faz lama com a sua saliva e passa no olho daquele homem. E aquele homem manda ele lavar no tanque de Siloé e aquele homem começa a enxergar. Aí chega os curiosos e começa a questioná-lo. Pô, mas espera aí. Ah, não, você não era cego. Você se fingia de cego. Quem te curou? Um homem chamado Jesus. Aleluia! Quem te curou? Um homem chamado Jesus. Foi ele que me curou. É onde está ele? Não sei. Ah, mas hoje é sábado, hoje não pode fazer isso. Então esse homem não é de Deus. Espera aí, meu irmão. Oh, minha irmã. Como que não é de Deus? Uma cura extraordinária, algo que ninguém tinha visto até então. Por que Jesus fez aquilo? E os próprios discípulos questionaram o Senhor Jesus. Por que aquele homem tinha nascido cego? E perguntaram: mas foi seus pais que pecaram ou foi ele? Mas como foi ele que pecou se ele nem tinha nascido ainda? Aí Jesus: não, isso é para a glória de Deus. Para quê? Para que todos reconheçam que Jesus era o Messias, que Jesus era o enviado, que Jesus era o Filho de Deus enviado aqui na terra para curar, para libertar, para perdoar os pecados e nos levar para a vida eterna. Aleluia! Aleluia! E os judeus começam a questionar e chamam os pais daquele homem e questionam os pais para saber. E a Bíblia diz que os judeus, eles só acreditaram que ele era cego de nascença após chamar os pais. E chama os pais e falou: não, ele era o nosso filho. Nós sabemos que ele nasceu cego. Mas agora, como ele voltou a enxergar, nós não sabemos. E outra, ele tem idade, ele já é de maior, pergunta para ele. Ele já é autossuficiente. Por que você está perguntando para nós? Então os judeus chamaram ele de volta. Ele falou: vem aqui, mas conta para nós esse direito, dá glória a Deus, rapaz. Como é que isso aconteceu? E ele então começou a pregar para os judeus. Aleluia! Olha, eu não sei o que vocês querem, mas realmente foi o que aconteceu. Eu já falei para vocês, vocês não estão crendo, e muitas vezes é assim, a pessoa não crê no agir de Deus, e o Deus fala para ele: mas nós sabemos que Deus não ouve pecadores, que Deus só ouve aquele que é temente a Deus. Aqui eu quero falar com você. Deus só ouve o que é temente a Deus. Deus ouve aquele que tem temor à palavra dele. É aqui que eu quero chegar. A oração que tem resposta de Deus. Ora, para mim obter a resposta de Deus, primeiro, eu tenho que ter temor no meu coração. Eu tenho que reconhecer a glória e o poder de Deus. Eu tenho que saber qual é a minha posição em Deus. Eu tenho que reconhecer quem é o Senhor Jesus. O Evangelho não é brincadeira. Eu vejo, infelizmente, muitas pessoas brincando com o Evangelho de Deus. Isso é coisa séria. Isso aqui é para quem tem seriedade, é para quem tem temor no coração. Então, primeiro, para Deus responder a minha oração, eu preciso ter temor a Deus. Se não tiver temor, não tem resposta. Não tem resposta. Primeiro ponto é ter temor a Deus. Olha aqui o que diz o versículo 21. Mas como agora vê
não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. E o 31, ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então Deus ouve a oração quando nós clamamos, quando nós confiamos. Porque quem faz a obra é Jesus através do Espírito Santo. Nós temos que ter essa consciência, nós temos que saber quem somos nós, qual é a nossa posição diante de Deus. Nós não podemos ser curiosos na presença de Deus. Não, não. Nós temos que confiar, nós temos que acreditar e saber que Ele pode e vai fazer milagre. Mas desde que há um temor no meu coração, que eu chegue diante da presença dEle com esse temor no meu coração, reconhecendo a grandeza, o poder, a autoridade, a santidade, a qual a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Então, primeiro a santidade. E o que é santidade? Aquela pessoa que se posiciona dentro da palavra de Deus. Santidade, como o evangelista disse, esses dias na igreja, o evangelista Henrique, que disse no culto, e ele usado pelo Espírito Santo, Deus usou ele para falar sobre a santidade. O que é isso? É que às vezes a pessoa, como ele falou, que a pessoa está orando, ora à noite, vai no monte e ora de manhã, e ora o dia, e nada acontece, porque está faltando santidade. Às vezes tem coisas na vida da nossa vida que nós precisamos tirar, que nós precisamos deixar, que nós precisamos abandonar. É um costume. É algo que está nos impedindo de receber a resposta de Deus. Então, já estou dando dica aí para você. A primeira, você ter temor a Deus. Reconhecer a grandeza, a santidade, o poder de Deus. Segundo, é fazer introspectiva. Ver se não tem algo em nós, dentro do nosso coração, que precisa ser tirado. Algo que a gente precisa deixar de lado. O Espírito Santo vai falar com você. O Espírito Santo falou comigo esse dia. Algo que eu precisava deixar. E o Espírito Santo fala. Então isso é o principal para que nós possamos receber a resposta para as nossas orações. Deus tem resposta para você, Deus tem resposta para a sua vida, Deus quer responder a tua oração. Eu quero que você tenha consciência disso. Deus é um Deus de resposta. Agora temos que ter essa consciência diante do nosso Senhor, procurar nos purificar, nos policiar, vigiar, olhar, ver se não tem algo que está nos impedindo de receber a resposta de Deus. Porque senão a pessoa vai orando e nada acontece, ela vai se enfraquecendo. Deus não quer que você seja fraco. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. É isso que Deus tem para a tua vida. É esta palavra que eu tenho para a tua vida. Deus quer responder a tua oração. Vamos orar em nome de Jesus. Eu quero te ensinar agora a fazer a oração que tem resposta de Deus. Aleluia. Aleluia. Querido Deus e Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai, por esta palavra. Meu Deus, eu agradeço ao Senhor por esta pessoa que irá ouvir, Senhor, esta mensagem. Que irá ouvir, Senhor, este áudio. Que esta palavra possa entrar em seu coração, no teu espírito, no mais profundo do teu íntimo, para que haja a resposta do Senhor. Eu clamo a Ti nesta hora, eu clamo pela Tua presença, pela Tua ajuda. A Tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor faz aquilo que te dá prazer, aquilo que te dá alegria, e tudo acontece segundo a Tua vontade. E eu sei que sou homem pecador, eu sei, meu Deus, que sou pequeno,
mas sei também que o Senhor é um Deus perdoador, porque está escrito na tua palavra, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu creio, meu Deus, que a enfermidade é uma injustiça, que a pobreza é uma injustiça, e que a vontade do Senhor para nós é boa, agradável e perfeita. Então é diante, Senhor, desta palavra, é diante da tua vontade para a minha vida, que é boa, agradável e perfeita, que eu oro a ti nesta hora. É pela tua vontade, não é pela minha. Não pela minha, Senhor, mas pela vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita na minha vida. Então que essa vontade do Senhor que é boa, essa vontade do Senhor que é agradável, essa vontade do Senhor que é perfeita, possa se manifestar sobre a minha vida e na vida desta pessoa, meu Pai, que está ouvindo esta oração, que vai ouvir esta oração. Que o Senhor possa tocar na vida dela, do alto da cabeça às plantas dos pés. Que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, possa se manifestar na vida dela, curando, libertando, arrancando todo o mal, todo o peso, toda a hoste maligna, tudo aquilo, ó Pai, que o inimigo tem colocado sobre a vida desta pessoa, todo o fardo, meu Pai. Arranca agora com teu poder, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que a tua vontade foi expressa do mais alto céu sobre a vida desta pessoa. E que ela está liberta, que ela está curada, abençoada para a tua glória. Amém e graças a Deus. Seja curado, seja liberto em nome de Jesus.